Fala, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe você e a sua família. E hoje nós vamos falar sobre um assunto especial, que é justamente sobre a área em que nós atuamos, que é o cristianismo. E dessa vez quem faz a denúncia é o William Frank Graham, que é filho aí do famoso Billy Graham, tá certo? A gente vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo, que é o massacre lá na África. Enquanto nós nos preocupamos aqui com a política no mundo e também outras pessoas se preocupam com guerras lá na Ucrânia, entre outras atividades por aí no mundo, o foco sobre o massacre, sobre a vida dos cristãos está ficando de lado. O mundo não quer falar sobre isso, mas Franklin Graham está denunciando e a gente vai verificar essa reportagem na íntegra, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre ele agora. William Frank Graham III, mais conhecido como Franklin Graham, é um escritor, ministro e evangelista estadunidense. Ele é filho do famoso evangelista Billy Graham, é o presidente e CEO da organização humanitária Samaritan's Purse e da associação evangelística Billy Graham. Então ele faz aí a defesa apologética, assim também como o seu pai, e é por meio desse escritor, tá, e das denúncias dele que nós vamos chegar aí ao que está acontecendo sobre a respeito do massacre que está ocorrendo lá na África. O mundo não quer falar sobre isso, mas nós vamos correr atrás e verificar essa denúncia na íntegra. Roda a vinheta, pessoal. E é isso aí, meus queridos. Então a gente vai entrar na reportagem porque ela é um pouquinho extensa e para não demorar, nós vamos tentar esmiuçar e esgotar bem, né, esse assunto dentro do tempo que nós temos, tá? A gente vai direto lá para o site, que é o Guia-me, tá? E o título já começa no seguinte, dessa forma: o mundo está em silêncio sobre o massacre de cristãos na África, diz Frank Graham, né? Frank Graham, para muitos que não conhecem, filho aí, né, do Billy Graham, famoso apologista, né, um evangelista, mas que ao mesmo tempo também fazia a defesa apologética com relação ao evangelho, entre outras, fronte, digamos assim, com outras religiões ou seitas. Então ele defendia, né, o ponto de vista dele cristão contra outras religiões, né, outras seitas heréticas e tudo mais. Todos nós somos apologistas por natureza. Assim que nós entramos no evangelho, que nós nos damos conta de que não há outra religião senão a do Senhor Jesus Cristo, e nós devemos fazer a nossa defesa apologética, tá certo? O pastor destacou que o corpo global de Cristo deve orar por esses irmãos e irmãs que enfrentam perigos todos os dias. E de fato, nós temos que orar uns pelos outros, porque nós somos família, né? Então, todo o povo protestante, cristãos, aonde nós sabemos que há muitas placas de igrejas, né, muitas denominações, nós somos um mesmo povo, apesar de haver os batistas, presbiterianos, né, nós temos os assembleanos, enfim, o povo protestante que preza os pilares únicos, né, e centrais do evangelho. Nós somos um povo só e nós temos que orar por essas pessoas, porque enquanto nós aqui temos a facilidade e a oportunidade de pregarmos a palavra do Senhor Jesus sem ter restrições autoritárias como há lá na África, né, que há até retaliações, massacres. Lá o povo, de fato, eles são decapitados, queimados, né? São várias atrocidades cometidas por facções contra o povo, né, evangélico. E lá realmente é difícil. Então, enquanto nós temos essa oportunidade de pregar o evangelho aqui com facilidade, com amor, sem que as pessoas, né, sem que o governo ou o Estado ou qualquer outra facção, de alguma forma, faça retaliações, né? Ou seja, opositores, lá é diferente, pessoal. Aqui nós temos a facilidade. Lá, você pregando, falando de Cristo, você corre o risco de você ser sequestrado, sofrer
torturas, entre outras barbaridades, assim como acontece lá no Islã, né? Então a gente tem que aproveitar e orar por Israel, orar pelos nossos irmãos em Cristo, aonde quer que eles estejam, para que Deus conforte essas pessoas e dê muita força, muita garra, para que eles não percam o foco. Aqui tá a foto, tá, do filho do Billy Graham, que é o William Frank Graham, e diz o seguinte aqui, ó: Frank Graham visita uma comunidade israelense onde civis foram mortos na invasão do Hamas. Tá, aqui é a foto do Samaritan Purse, onde ele é o CEO, né, o presidente de lá. Enquanto o mundo se ocupa com debates sobre economia e política, uma tragédia silenciosa se desenrola na África. Cristãos estão sendo perseguidos e mortos, alerta Frank Graham. Em declaração recente, Graham disse que a violência promovida por extremistas muçulmanos, olha isso, contra as comunidades cristãs africanas tem sido ignorada, porque esse grupo, né, esse grupo terrorista, eles estão patrocinando, né, e eles fornecem armas, dinheiro, dão subsídios para que os seus tentáculos se mantenham em outros países. Ele destacou que o corpo global de Cristo deve orar por esses irmãos e irmãs que enfrentam perigos todos os dias. E é todos os dias mesmo, pessoal. A pessoa está em casa, os familiares estão em casa, de repente o nego invade a sua casa. Não é como aqui que para poder entrar você tem que ter um mandado de busca, de apreensão. Não é isso não. Lá eles entram, metem o pé, sequestram sua família, bate na sua esposa, nos seus filhos, né? Então há todo tipo de atrocidade. Imagine você viver sob pressão todos os dias. E você não sabe se você vai acordar, se você vai estar vivo, se você vai ver a sua família bem, né? É um negócio completamente difícil mesmo. Nós temos que orar porque o negócio é bruto lá. Enquanto as notícias se concentram em tarifas e outras coisas, o mundo está estranhamente silencioso sobre o massacre de cristãos na República Democrática do Congo, RDC, por jihadistas muçulmanos, escreveu Graham nas redes sociais. E realmente, a gente está aqui se preocupando, né, com prisão de Bolsonaro domiciliar, essas restrições contra o Marcos Duval, entre outros apoiadores. É lógico que a gente se preocupa, nós moramos no Brasil, nós temos que lutar por isso, mas nós em paralelo, nós não devemos deixar de lado a atenção sobre esses outros países nas quais passam essas dificuldades. São seres humanos como nós e nós temos que todos os dias também orar por essas pessoas, porque a vida lá não é fácil, meus queridos. O filho de Billy Graham mencionou o massacre de 49 cristãos ocorridos em julho, né, o mês passado agora, durante uma vigília noturna em uma igreja na cidade de Komanda, no leste da República Democrática do Congo. Olha para você ver como é que são as coisas. Lá não tem hora, meus queridos, não tem hora. Esse pessoal é um pessoal que tem uma mentalidade, eles são muito brutos, né? Essas facções cometem horrores, né? Crianças também, né, entram nas suas listas, não tem idade, né? Eles fazem isso tudo promovido por uma ideologia satânica, né? A um profeta. E isso é muito terrível. Tem coisas que tem que ter estômago para poder assistir, né? Como a gente viu uma outra reportagem que tem um israelense que está preso nos túneis, né? Subterrâneos, comendo ração. Se a gente não sabe se está vencida, o cara tem que comer, tem que guardar por 2, 3 dias, o cara tá magro. Então a gente vê que é uma desumanidade sem noção. E aí vem direitos humanos falar para poder proteger os direitos de uma pessoa que mata, que rouba uma pessoa de bem, né? Enquanto outras pessoas estão passando isso. Então a gente vê que há um descaso e há uma hipocrisia, né? Tanto por essas ONGs que se dizem dos direitos humanos, quanto também a ONU, quando se fala nessas questões cristãs. Eles mascaram. A gente vê tanta coisa acontecendo no dia a dia, mas isso só está vindo à tona porque tem pessoas como justamente o William, né, o Frank Graham, para poder denunciar essas coisas.
E a gente tem que prestar muito atenção também nisso. Segundo a organização Portas Abertas, o ataque foi realizado por supostos militantes islâmicos que invadiram a igreja e áreas próximas. Uma testemunha relatou à Fox News que, entre os mortos, ao menos 9 crianças foram decapitadas, gente. Olha isso, decapitadas. Isso aqui, ó, é um horror. Olha, eu tenho um amor tão grande pelo meu filho, que completará 9 anos esse ano com a graça do Senhor Jesus Cristo. E imagine você ver os seus filhos, né, sofrendo isso, a sensação de impotência que um pai pode ter, que uma mãe pode ter, né, com relação a isso, porque o governo está omisso também a isso, o governo do país. São governos que estão aí de mãos dadas com paramilitares, com facções. É triste quando a gente vê situações como essa, e é o que eu tinha dito anteriormente, eles não poupam sequer as crianças, por conta de uma ideologia satânica, monstruosa, né? É um negócio que dá até uma aversão, só de falar. O ataque atribuído às forças democráticas aliadas à ADF faz parte de uma série de atos violentos ocorridos em julho, que deixou pelo menos 80 mortos na região, além de inúmeros deslocados e sequestros, né? De inúmeros deslocados e sequestros, melhor dizendo. Segundo Lia Djihad, da organização Portas Abertas, as ADFs, grupos vinculados ao Estado Islâmico, têm os cristãos como alvo principal de suas ações. Basta eles suspeitarem que você é cristão, e aí a coisa muda. Você consegue, ela dizendo aqui, ó, você consegue imaginar o horror? É difícil, gente, é difícil. Este não é um incidente isolado, é algo contínuo, escreveu Graham. Mais de 4.000 cristãos foram mortos na Nigéria no último ano, gente. Na África subsaariana, mais de 16 milhões de cristãos fugiram de suas casas devido à violência inacreditável. E aqueles que não têm condições de fugir, né? Então é aquela coisa que eu disse, as famílias têm aquela sensação de impotência muito grande, porque não tem o que fazer, né? Depende de ajudas humanitárias de outros países. Uma pessoa disse, a igreja está em fuga. Militantes islâmicos, vamos lá. Em fevereiro, militantes islâmicos, supostamente integrantes das forças democráticas aliadas, a ADFs, vinculadas ao Estado Islâmico, capturaram 70 cristãos na República Democrática do Congo e os conduziram até uma igreja da cidade de Kazanga, onde foram brutalmente assassinados com facões e martelos. Nossa, olha, conforme relatado pelas Portas Abertas. Então imagina, aqui tem uma postagem, né, no Facebook, no perfil do próprio Frank Graham, e olha só para você ver aqui como era antes e depois como ficou depois. Ou seja, as pessoas já vivem numa condição sanitária, né, e social degradante, porque é um país que fica em decadência, né, e o governo não investe. Então você tem uma política já completamente defasada, né, uma política brutalmente como falar, deformada e fracassada, e ainda tem esses ataques. Então as pessoas já vivem de baixa renda, e você vê aqui a foto das pessoas que vivem numa situação de miséria, gente. É difícil, cara, é difícil mesmo. A onda de violência teve início nas primeiras horas da manhã na vila cristã de Mayaba, quando os militares começaram a invadir casas, sequestrando moradores porta a porta. Em seguida, cercaram a vila e capturaram dezenas de outras pessoas. São pessoas que não têm perspectiva de vida. Eu pergunto a essas pessoas, se você perguntar, ou se fizer uma pergunta, o que essas pessoas têm em mente, né? De sonhos, de vontades. Essas pessoas só pensam em sobreviver todos os dias. Porque ter sonhos como nós, num país aberto como esse, ainda laico, de poder dar o melhor para o seu filho, dar uma faculdade, ou comprar um presente, essas coisas, dia dos pais, mães, essas datas festivas, isso não tem sentido, né, e nem importância. A importância maior lá é sobreviver a cada dia que passa. E nós temos que olhar mesmo com um olhar de amor e sinceridade e compaixão para com essas pessoas. Em junho, mais de 200 civis
né, cristãos, incluindo crianças e idosos, foram mortos em ataques coordenados por militares armados da etnia muçulmana Fulani, na Nigéria, segundo a organização internacional Christian Council. E tá aqui mais, ó. Abre aspas aqui, ó. Juntem-se a mim em oração por esses cristãos, escreveu Graham. Sou grato que o presidente Donald Trump e a Casa Branca tenham condenado esses assassinatos e estejam trabalhando para defender a liberdade religiosa em todo o mundo. Tem que ser assim mesmo, gente. Nós temos que defender. E eu fico chateado e muito triste quando eu vejo um país como o nosso, os governantes parabenizando o pessoal do Islã, né, como o governo Lula, de mãos dadas com um tipo de facções como essa. Isso é um horror. Eu fico super chateado com isso mesmo. São mensagens e são reportagens que eu não queria estar aqui fazendo uma cobertura de uma reportagem que já foi feita, é lógico, claro, mas trazendo a vocês. Mas é bom, porque as pessoas precisam ver o que acontece no mundo. A gente não vê a grande mídia, o consórcio tradicional trazendo isso com ênfase. Então, aqui parece que está tudo bem. Logo mais haverá aí o Dia dos Pais, tá? Eu tô gravando aqui no início da primeira semana de agosto de 2025 e todos os anos isso acontece. Então essas datas festivas em alguns lugares, mas lá é um horror todos os dias. E aí você se faz aquela pergunta: quais são as perspectivas de vida que uma pessoa moradora desse local ela tem? Na minha visão, eu creio que a única perspectiva de vida que essas pessoas têm é de sobreviverem todos os dias. Cada dia uma vitória, né? Principalmente essas pessoas, esses familiares, né? É complicado porque você tem uma sociedade degradada, uma sociedade carente de educação, carente de saneamento básico, carente de utensílios domésticos, de alimentos, e depende das pessoas. E o problema é que essas facções, elas dominam estes lugares. E então você tá dormindo, você tá num dia ou num outro, de repente, pum, entra pessoas desconhecidas, né? Pessoas estranhas na sua casa. E quando isso acontece, certamente essas pessoas morrerão, porque se forem cristãos, essas pessoas já são caçadas e colocam num paredão e começam a executá-las. Isso é triste, eu fico até triste. A gente se sensibiliza, porque eu sou pai e tenho certeza que você aí do outro lado, pai e mãe, né, não se sinta sensibilizado com notícias como essa. Então eu tô trazendo, né, saindo um pouco fora da política, né, embora isso esteja acontecendo no nosso país também, que tá muito difícil, essas pressões políticas e tudo mais, mas nós também devemos orar pelos nossos parceiros, pelos nossos irmãos em Cristo. Tá certo, pessoal? Fica aqui o meu apoio, a minha solidariedade a essas pessoas, que realmente é uma coisa sem igual, né? Isso sim é surreal, né? É complicado. Gente, um grande abraço, fica com Deus. Vou deixar o link na descrição do vídeo para que vocês acessem, né, e revejam uma reportagem, tá? E sempre procurem se manter informado. Que Deus abençoe a sua vida, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam convosco, e que Deus abençoe você e a sua família. E aproveite, porque ainda nós estamos num país que ainda nós podemos respirar com relação a isso. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.